O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriel à morte, voz Bruno Correia. 15º dia, o retorno ao lar. Fique no Egito até que eu te avise. Mateus 2,13. Disse o anjo a José. Não há dúvida de que o céu velava por aquela família santa. A fuga havia sido incentivada pelo temor de que os perseguissem e alcançassem antes de chegarem à fronteira. É muito provável que a pequena família tenha pegado o caminho da caravana que conduzia ao mar a partir de Beceba, passando perto de Gaza. Outra estrada costeava o Mediterrâneo até Alexandria. Era a famosa Via Maris, caminho do mar, que José certamente conheceria graças aos relatos dos comerciantes e beduínos. Uma rota de 400 quilômetros, que exigiria cerca de 20 dias de caminhada. Onde ficariam por fim? As tradições que estabelecem a residência da Sagrada Família nas imediações do Cairo, provavelmente junto de um grupo de famílias judias, que não era difícil encontrar no Egito, são bastante unânimes. A poucos quilômetros do Cairo, em um local chamado Matarieh, há um sicomoro de muitos séculos, cercado, conhecido como a Árvore da Virgem. Não sabemos nada precisamente, salvo o fato de que sua morada no Egito estendeu-se até um novo aviso. Se abrigariam o melhor possível, dentro da precariedade característica dos exilados ou dos visitantes provisórios, que vivem animados pela esperança de poder voltar logo à sua terra. É razoável pensar que José exerceu o seu ofício, começando tudo desde o princípio, o esforço por obter reconhecimento e confiança e, naturalmente, uma nova clientela. Acreditava-se que o exílio não duraria muito. Ao ordenar o massacre dos inocentes, Herodes estava próximo da morte. É mais uma vez um anjo que, sempre em sonhos, diz a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Mateus 2,20. José recebe enfim o esperado anúncio para poder voltar à pátria. Não só morreu Herodes, mas os que, talvez o anjo quisesse tranquilizar José, confirmando que já não havia ninguém que pudesse atentar contra a vida de Jesus. Ou pretendeu repetir as palavras que Deus havia dito a Moisés quando fugiu do Egito para se livrar das garras do faraó. Todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Êxodo 4,19. Mais uma vez a pequena família punha-se em marcha, seguindo aproximadamente o itinerário da ida, mas com uma disposição muito diferente. Já não havia nenhum perigo e não se dirigiam para o desconhecido, para um país estrangeiro, mas voltavam à sua terra, a seu povo, para perto dos parentes e amigos. Ao longo da viagem, antes de chegar a Belém, onde José havia pensado em ficar, soube pelos companheiros de viagem e peregrinos a situação que iria encontrar. Herodes havia feito um testamento, defendido pelos romanos, segundo o qual repartiria a Palestina entre seus 2 filhos. A Judéia e a Samaria passavam por o domínio de Arquelau, Galiléia e Pérea para o Herodes de Antipas. Era um verdadeiro problema, pois Belém, que ficava na Judéia, estava nas mãos de Arquelau. Ele era um dos piores filhos de Herodes. Não havia herdado a grandeza de seu pai, apenas a crueldade e a vida desregrada, de modo que Augusto o destituiu e o exilou na Gália, no ano 6 d.C., por seus vícios e massacres. Com razão, pois, José tem um instante de hesitação ao voltar a um lugar onde reinava um homem tão perverso. Uma vez mais, um anjo confirma em sonhos que seus temores têm fundamento, e por isso José volta a Nazaré, sua aldeia natal.
Nesse ponto, podemos imaginar a acolhida festiva que receberia por parte dos parentes e amigos. Vale lembrar também uma peculiaridade dos hebreus. Toda propriedade, casa ou terreno, por mais pobre que fosse, era conservada com grande respeito ao proprietário legítimo, mesmo que ele se ausentasse por muito tempo. Podemos pensar na alegria de voltar ao lar, por mais modesto que fosse. O pequeno Jesus, que já tinha uns 3 ou 4 anos, chegava a Nazaré pela primeira vez e seria o centro de uma alegre acolhida. Nesse momento, Mateus, tão cuidadoso para não se esquecer de nenhuma profecia, apresenta um verdadeiro quebra-cabeça para os pobres biblistas. Afirma que José escolheu Nazaré para se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Mateus 2:23. É uma referência vaga, da qual temos confirmação. Marcos e Lucas falam com mais simplicidade e clareza sobre Jesus Nazareno, ou seja, habitante de Nazaré. Sabemos que os primeiros cristãos eram chamados nazarenos, ou seja, seguidores de uma pessoa procedente do obscuro povoado de Nazaré, com um tom de desprezo. É apenas na cidade cosmopolitana de Antioquia onde ocorreriam as primeiras conversões em massa de pagãos que começam a usar o nome de cristãos, atribuindo aos seguidores de Cristo, nome que será definitivo. Pelos hábitos e costumes do tempo, podemos ter uma ideia da vida cotidiana da pequena família. Jesus, desde os 5 anos, começa a frequentar regularmente a sinagoga e a iniciar-se no ofício de seu pai. Maria cuidava da casa e da horta e ia todos os dias buscar água na fonte, revivendo os dias de sua infância. Toda a jornada é acompanhada pela oração. Para os hebreus, não há distinção entre templos sagrados e profanos. Toda ação se torna sagrada pela bênção que a acompanha. Algo parecido com as orações feitas antes das refeições. Conhecemos uma centena dessas bênçãos que ofereciam a Deus em cada uma das ações. A vida modesta, humilde, aparentemente quase insignificante do Filho de Deus e de seus santos pais nos ensina o grande valor das ações comuns feitas com amor e oferecidas a Deus. A santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas em realizar santamente os afazeres de cada dia. Reflexões sobre Maria. Sua tranquila permanência no país estrangeiro, o desejo do pai é o meu também. A alegria de voltar à pátria, a alegria de ver o filho crescer e de educá-lo no ambiente hebreu. Sua confiança total em José e a satisfação de saber que era iluminado por Deus. O desenrolar humilde da vida cotidiana, que ocultava de todos a grandeza real do filho e a sua própria. A vida de então era atribulada, a casa, a horta. De certo, Maria tinha as mãos calejadas de trabalhadora do campo, o cuidado dos animais domésticos, a moenda de trigo para fazer o pão. Sobre nós, saber esperar pelos planos de Deus com total disponibilidade e confiança. Os caminhos de Deus são muitas vezes os mais difíceis. A dedicação ao trabalho cotidiano para ganharmos o pão com o suor de nosso trabalho, a monotonia da vida de cada dia, fazer tudo com amor, oferecendo a Deus. Esse é o caminho normal através do qual nos santificamos.